Então vamos lá, pessoal. Nosso tema hoje da nossa live é como se livrar de medos irracionais. Então veja, o que é um medo irracional? Vou dar um exemplo para vocês de medo irracional. É você ter medo de ir no dentista, não é? Muita gente não tem. Quando você fala, tem que ir no dentista, eu detesto ir no dentista. Aquele barulho do motorzinho, quer dizer, só o barulho do motorzinho já faz você sentir medo, não é assim? Medo de fazer algum tipo de exame, seja algum exame de saúde, ou às vezes alguma prova, algum teste que você tenha que vir a fazer. Medo de aranha, medo de barata. É muito comum, né, as pessoas terem medo de barata. Apesar da barata ser um ser pequenininho e ela ter muito mais medo da gente do que a gente tem medo dela, né? Medo de andar de elevador, medo de andar de escada rolante. Então veja, se você nunca passou por nenhum problema, vamos supor, se você não caiu numa escada rolante, se você não ficou preso dentro de um elevador, se uma barata não te atacou, por que você tem esse tipo de medo? Esses medos são medos que a gente chama de medo irracionais ou medos infundados, né? Não tem um motivo pelo qual você sente esse medo, mas você sente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, é trazer a nossa mente para o presente. Por quê? Porque quando eu tenho um medo que ele é irracional, a minha mente está indo, ela está viajando, né? Ela está indo para algum lugar aonde eu sinto medo. E eu me esqueço de ficar aqui no presente. Não é assim? O famoso medo da barata. Ou seja, você fica prestando atenção nesse medo e você esquece de olhar aonde você está. Então hoje eu vou dar 4 dicas para vocês de como vocês podem trabalhar esse medo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, você tem que deletar e regular as suas respostas emocionais. Bonito, hein? Eu até li aqui o que eu escrevi para falar bonito. Então, como é que você deleta e regulariza as respostas emocionais? Então, primeiro, você tem que aceitar que você tem esse medo. Você tem que reconhecer esse medo. E você tem que reconhecer quais são os sintomas. Porque apesar de ser medos irracionais ou infundados, você sente, não é? Você vê uma barata, você pode ter uma sensação de nojo, de enjoo, de arrepio, né? De se sentir como se você fosse ser atacado por ela. Então a primeira coisa é que você tem que reconhecer o que você sente. Para quê? Para que se eu reconheço que eu estou sentindo medo irracional, eu trago este meu medo para o presente. E não fico com aquele medo infundado, que ele fica em algum lugar, ou no passado, ou no futuro. Tá certo? Então a primeira coisa é eu ter consciência que eu sinto esse medo. E quais são as reações que eu tenho, principalmente reações corpóreas, tá certo? Se eu tenho sudorese, se eu tenho tremor, se eu tenho sensação de repugnância, ou se eu tenho a sensação que o bicho vai me picar, ou se eu tenho a sensação que eu vou entrar no elevador e o elevador vai parar no meio do caminho, eu vou ficar lá preso. Então, primeira dica, reconheça o medo que você tem, ok? E aprenda quais são os sintomas que você tem
quando você tem o medo. E você já vai ver o porquê, né? Porque normalmente vocês vão falar para mim, não, mas eu sei, quando eu sinto esse medo, eu sei o que eu sinto. Mas você tem que ter plena consciência do que você sente, para que você fique no aqui e agora. E você já vai entender o porquê. A segunda dica é quais são os seus pensamentos negativos. Quais são os pensamentos que você tem quando você sente esse medo irracional? E aqui eu vou ensinar uma técnica para vocês que é o seguinte. Lembra? Eu já falei uma vez aqui. O nosso cérebro, ele não sabe o que é realidade e o que é ficção. Então, se eu reconheço o medo que eu tenho, se eu reconheço o sintoma que eu tenho, eu posso conversar com a minha mente. Eu posso dar um comando para a minha mente, do tipo, basta, para. É como se você conversasse com você mesmo, mas é isso mesmo. Você vai conversar com você mesmo. Você manda um comando para parar de sentir o que você está sentindo. Pode parecer estranho, mas funciona. Por quê? Porque você é o senhor ou a senhora da tua mente. Então, quando você manda um comando para o seu cérebro, ele aceita. A outra técnica que você pode usar, a gente chama da técnica do zoom. O que é a técnica do zoom? Então, por exemplo, se eu tenho medo de andar de avião, né? Você já sofreu algum acidente de avião? Não, mas eu tenho medo. Tá bom. Então você pode fechar os seus olhos, imaginar você dentro do avião e imaginar qual seria a sensação agradável que você gostaria de ter. Ok? Então, você fecha os olhos, imagina a situação, imagina a sensação agradável que você gostaria de ter dentro do avião. E aí você começa assim, fecha os olhos, pensa no teu medo, seja ele qual for, reconhece como você sentiria no corpo e como um zoom, você vai de encontro àquela solução, ou seja, como você gostaria de se sentir ao andar de escada rolante, ao você andar de avião, ao você entrar num elevador, com relação ao medo que você tem da barata, da aranha, o que seja, né? Medo do dentista. Então é aquilo, quer dizer, vamos pegar o exemplo do medo do dentista? Então é assim, só de ouvir o barulhinho agudo daquele motor, eu já fico com medo. Então, eu fecho os olhos, me imagino lá sentado na cadeira do dentista, ok? E imagino como eu gostaria que fosse. Eu gostaria de me ver tranquilo, sossegado e que praticamente nem ouvisse o barulho do motor do dentista. Não é assim? Então, você fecha o olho, se imagina lá, imagina o som do motorzinho do dentista e aí você faz um zoom na tua mente, indo para aquela situação em que você está na cadeira, você está no dentista, ele liga o motorzinho e você não ouve o barulho do motor. E, portanto, o teu medo vai embora. Esse é o zoom. Você vai ao encontro do teu medo, da sensação do medo, para a sensação da solução do medo, para que o medo se esvaia. Ok? Vamos lá. Terceira dica. Use os seus sentidos para ficar no momento presente. Então, a outra técnica que você pode usar, qual que é? Vou entrar no elevador. Entrei no elevador, começo a me sentir desconfortável por eu estar no elevador, porque eu tenho medo. O que eu faço? Rapidamente, eu pego o meu pensamento, paro de pensar no meu pensamento do medo e começo a focar em alguma coisa. Do tipo, se você está com a bolsa, olha para a sua bolsa,
pega o seu celular, ou seja, você chama a atenção, você distrai o teu cérebro para algo que está efetivamente acontecendo. Entendeu como é que é? Ou seja, você reconhece, sente e traz a tua mente para alguma coisa que está em volta de você. Por exemplo, se é o elevador, você pode apreciar a botoeira do elevador. Puxa, como ela é bacana. Ah, como a botoeira aqui está bacana, está em ordem. Né? Se eu vou andar de avião, eu entro no avião, reconheço, começo a ver, entro. Hoje em dia os aviões têm tudo aqueles computadores na frente da gente, né? Já liga, começa a ver, começa a ler revista, ou seja, você traz a sua mente para algo que está efetivamente acontecendo no teu redor. E desta forma, a sua mente vai prestar atenção nisso. E claro, gente, todas essas dicas sempre acompanhado de uma boa respiração. Por quê? Porque quando eu tenho medo, seja ele real ou infundado, a primeira coisa que acontece comigo é que a minha respiração fica curta. Eu começo a respirar muito rápido. Mesmo que você não perceba, mas é mais ou menos assim, quer ver? Eu vou forçar um pouco para você entender. A respiração fica assim, ó. Você deixa de respirar. Eu só forcei aqui para você entender como é que é. A respiração fica bem curtinha. Você trava aqui o teu plexo solar. Você comprime o teu pulmão. Por isso que tudo começa a acelerar, tá certo? Porque falta oxigênio, o cérebro interpreta isso, ele injeta adrenalina no sangue para que você respire. E aí o coração acelera, você pode ter sudorese, pode mexer com o teu estômago. Por quê? Porque o coração vai forçar você a respirar aceleradamente, só que você está sentado, você está parado, você não está correto. Beleza? Então essa dica é muito tranquila. Você traz a tua mente para o presente. Ao invés de você ficar pensando no medo, você distrai a tua mente com algo real. Igual quando você está assistindo uma televisão, que você está vendo um filme, né? Você está vendo um filme de ação. A gente não se acelera vendo um filme de ação, a gente fica torcendo pro mocinho. É a mesma coisa. Você está prestando atenção naquilo, que apesar de não ser real, tá certo? O filme, nada do que aquilo está acontecendo, né? É ficção lá, né? Mas você se acelera. Por quê? Porque você foca a tua mente em algo que está acontecendo ali. Então é o mesmo processo. Você não precisa falar que é difícil fazer isso, porque você faz isso toda hora. Você assiste a novela, se a novela é triste, você chora, você fica emocionado. Se você vê um noticiário que é triste, isso te comove. Se você vê um negócio legal na internet, você dá risada. Então você sabe como fazer. Então é usar a mesma metodologia do que você faz. Beleza? Quarta e última dica. Exponha-se gradualmente ao seu medo. O que é se expor gradualmente ao seu medo? É você começar a enfrentar o medo. Como é que eu enfrento o medo, Bob? Indo com medo. Fazendo com medo. Se você tem um medo infundável, você tem que enfrentar o medo. Por quê? Porque a nossa mente funciona assim, gente. Quanto mais medo eu tiver de alguma coisa ou de algo, esse medo vai aumentar. Ele vai aumentar. Por quê? Porque a nossa mente ela está pré-programada a fazer qualquer coisa para que você não sofra. Então, se você tem um medo e ele é infundado, mas você não faz nada com isso, você não se ajuda, a tua mente aumenta esse medo para quê? A hora que acontecer a situação real daquele medo, você vai fugir. Lembra, na vida a gente só tem duas coisas que a gente pode escolher. Ou a gente enfrenta, ou a gente foge. Não é assim? Agora, a gente não vai ficar fugindo o tempo todo. Então você tem que enfrentar. Então é aquilo.
reconhece o teu medo, reconhece as sensações que você tem, aplica a técnica de falar para o teu cérebro parar com isso, ou a técnica do zoom que eu acabei de ensinar para vocês, e aí você se expõe ao medo, sempre respirando. Na medida que você faz isso, o teu cérebro entende que aquilo não é mais um perigo, aquilo não é mais motivo de você sentir medo. E a tendência é que gradualmente isso vai baixando, isso vai baixando, isso vai baixando, isso vai baixando. Agora, quanto mais eu não fazer o enfrentamento do meu medo, mais ele progride. Não é? Eu conheço pessoas que têm medo de pisar numa escada rolante. E como é que vai fazer? Então você tem que ir na escada rolante. Vai respirando, vai com alguém, né? As primeiras vezes vai, depois solta da pessoa, ou seja, você vai enfrentando o teu medo. E desta forma, o teu cérebro entende que aquilo não é mais perigo. Legal? Gostaram dessas 4 dicas, pessoal? Então hoje, a nossa live de todo dia às 18h30, curtinha que eu faço, de 15 a 20 minutos com vocês, foram essas 4 dicas importantes para você enfrentar medos irracionais ou infundados. E agora